A artista que inspira esse programa é Rita Lee, que escreveu: Eu hoje represento a loucura, mais o que você quiser. Tudo o que você vê sair da boca de uma grande mulher, porém louca. E a minha convidada de hoje é mulher, treinadora de pessoas para vendas, utiliza o esporte como uma ferramenta para o autocuidado, para disciplina, equilíbrio do corpo e da mente e busca a superação através do esporte. Vegetariana por opção, Françoise Zanellati. Bem-vinda! Obrigada. Você está no Conexão Saúde, um programa que é transmitido ao vivo pelo YouTube e pela rádio Praia FM, e vou te conectar com temas relacionados à saúde integral em um podcast com pessoas e mulheres nessa edição do nosso Brasil, com S. Eu sou a Elis com S e te convido a se conectar com a sua saúde. E Fran, vamos lá. Quem é Françoise Zanellati ou quem está, Fran, hoje? Françoise, eu sou uma mulher de 50 anos. Nasci no interior de São Paulo, mas me mudei muito cedo para São Paulo mesmo, para a capital, e vivi um tempão, depois voltei para o interior e aí voltei para São Paulo, então vivi a maior parte da minha vida em São Paulo. Hoje sou formada em gestão ambiental, fiz FMU, mas sempre trabalhei a vida toda com vendas. Uhum. Quando me formei, fui para o meio ambiente, mas não me encaixei. Voltei para trabalhar, trabalhei na MAC como maquiadora muitos anos, e aí voltei como treinadora de vendas numa outra empresa. Hoje eu estou louca na menopausa. E sou corretora, tentando ser corretora de imóveis, tentando a vida como corretora, e sou sócia numa oficina náutica, que foi o que me trouxe para o Bertioga. Nossa, bastante coisa, né, Fran? Uma visão bem ampliada do campo profissional, então você conseguiu ir para várias áreas e sempre trabalhando com pessoas, né? Sim, então, eu gosto. Treinadora de vendas, nada mais do que treinadora de pessoas, né? Exatamente. E hoje migrando para corretora, né, que fala? Para corretagem. Trabalho com pessoas também. O tempo inteiro. Eu acho que é o que eu gosto. Eu acho por isso que com o meio ambiente eu não me encaixei muito pelo serviço que eu fazia, né? E eu gosto disso, de vendas. Eu fiquei no administrativo e no financeiro da empresa por muito tempo, desde que a gente abriu, mas não era uma coisa que me deixava feliz, né? Me satisfazia. Então, aí um dia eu comecei a pensar em corretagem como venda e falei, não, eu acho que eu vou gostar disso. E aí tô me jogando. Muito legal. Quando você trabalhou com o meio ambiente, era algo então que não tinha relação com pessoas? Era uma posição mais fria, administrativa? Eu cuidava da parte de resíduo classe 1, né? Então, para onde ir, incinerar, autoclave, essas coisas, CETESB, então eu ficava mais numa parte de documentação, essas coisas. E por que você acha que esse momento te trouxe uma insatisfação? Por não estar se relacionando com pessoas ou era outra coisa? Eu não sei, eu acho que eu não gostei mesmo, acho que foi a área mesmo, a área que não me satisfazia e eu gostava de uma coisa mais dinâmica, né? De lidar com as pessoas, e acho que isso que me fez sair do meio ambiente e voltar a trabalhar com pessoas, não, com vendas. Sim. E aí você falou, a gente, né, organizando essa semana aqui, como seria esse momento, você falou do estoicismo, né? Essa frase me marcou bastante. Então, eu gosto de me mover com esse raciocínio do estoicismo. Comenta um pouquinho, o que significa isso, né? Que o estoicismo é um aprendizado... Então, o estoicismo veio para minha vida há pouco, não há muito tempo. Eu lia muito sobre e eu via que tem muitas pessoas, muitas personalidades importantes. O Marco Aurélio, que era o imperador romano, então é uma filosofia de vida muito antiga. E eles usam o estoicismo
como direção para a vida, né? Você tem que ter uma mente clara, você tem que ter uma mente disciplinada. E tem uma parte muito interessante que ele fala assim, o Sêneca, né, que é um dos divulgadores do estoicismo, ele fala que construa um corpo forte e a sua mente vai ser resiliente e forte. Então, você treina o seu corpo para treinar a sua mente. Eles colocam que, geralmente, um corpo, uma pessoa ociosa, muito ociosa, tem uma mente mais... difusa, confusa. Um caos, mais caótica e desorganizada, ele coloca. E eu acredito muito nisso, porque o esporte ele te disciplina, né? Então, a partir do momento que você cria essa disciplina, a sua mente começa a trabalhar de uma certa forma, e a gente precisa muito disso, né? E Marco Aurélio usava muito a parte de perca a sua energia com coisas que você pode controlar. Você pode controlar o que você pensa, você pode controlar o que você faz, mas você não pode controlar o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro pensa de você. Então, perca a sua energia com isso. E a gente tem mania, eu pelo menos sou uma pessoa controladora, então eu tinha muito problema com não controlar as coisas. E isso eu fui aprendendo aos poucos, que você não tem o controle de nada e tá tudo bem, né? Você tem o controle da sua vida, da sua atitude. E é isso. E o estoicismo, ele é muito grande. Assim, que é um espelho, né? É. Quando você tem o autocontrole, já é um espelho pro outro, também uma referência de que, opa, né? Então, peraí, eu também posso ter o meu autocontrole, né? Porque a gente se espelha no outro, a gente admira pessoas, a gente tem afinidades, e eu acho que é isso que move. Então, acho que eles lá atrás, né, os imperadores ou o Sêneca quis trazer essa visão que talvez eles usaram para eles na prática ali, né? Construir esse corpo forte e saudável e percebendo, fazendo o estudo praticando, percebendo a analogia que a mente se torna mais focada, né? Exatamente. Imagina Marco Aurélio, né? Imperador romano, vivia no meio de pessoas que eram guerra o tempo todo, era traições o tempo todo. Então, tinha que ter aquela mente clara, focada, não se deixar levar por emoções, né? A ponto de... Então, eu acho que isso é bem interessante, né? Sim. Porque a gente age muito por impulso, né? Sim. E falando sobre essas inspirações que vieram desses, né, guerreiros e pessoas muito inteligentes e sábias, também tem aquelas pessoas que inspiram a gente aqui no dia a dia, né, que não estão tão longe. Quem são as pessoas que te inspiram na história da sua vida ou que possa ser assim um artista, alguém que você considera que te inspira? Eu gosto, é o que você falou, são pessoas do meu cotidiano. Eu acho que eu não gosto de pessoas dependentes, né? Pessoas dependentes, emocionalmente dependentes, que se vitimizam. Eu acho que a gente tem que buscar se controlar, colocar você como prioridade em tudo, seja na coisa certa ou na coisa errada que está acontecendo na sua vida. Então eu admiro muito pessoas que eu conheço que teve uma história muito difícil e conseguiu sair. Eu acho que quando você ganha a vida, você toma a rédea da vida, da sua situação, e eu acho que são essas pessoas que eu admiro. E na minha vida, assim, no meu dia a dia, tem muita gente assim. A minha família, eu venho de uma família a minha bisavó era uma benzedeira no interior, muito famosa no interior, então a casa vivia cheia. E ela pegou ela e minha avó, elas pegaram 6 meninas para criar. Uau. E elas criaram as 6, e as 6 sempre foram muito independentes. Elas foram mulheres independentes e nunca se abateram, né? Nunca se deixaram pelas dificuldades que tiveram na época, porque você imagina mulheres solteiras criando meninas solteiras e nunca se deixaram abater, criaram todas, que tiveram filhos, que criaram... Então eu acho que é isso, é daí que eu tiro essa inspiração, né? Então a sua avó benzedeira, em que lugar do interior? Marília. Em Marília. Tem até um curta no YouTube, depois eu te faço. Né? Fala o nome que eu já Dona Ruth. Que legal. É uma história de fé e amor, alguma coisa do tipo. Depois eu te passo.
E aí, ela, junto com quem que ela... Com a minha avó, que é a filha com a dela. sua avó. Né? Então, junto com a própria filha, né, elas decidiram adotar essas 6 crianças. Você lembra em que, você sabe dessa história, em que situação que essas meninas estavam? A minha bisa, ela era uma italianona, o meu avô era um italiano, ele faleceu, que foi o pai da minha avó, ele faleceu, e aí ela acabou casando com um alemão, que até leva o nome da minha avó, a Fredenberg. E ele também veio a falecer, e aí ela, naquela época, você imagina a mulher, e ela já benzia, já atendia, mas tinha o meu avô, tinha o meu bisavô. E quando ele faleceu, ela começou a atender as pessoas e continuou atendendo as pessoas, e as pessoas a ajudavam, né? Ela nunca cobrou nada, mas as pessoas a ajudavam. E a minha avó cresceu e já era maior e ela teve uma cantina dentro de uma escola particular, e aí começou a trazer meninas de situações de mulheres que eram mães solteiras e não conseguiam criar, e ela começou a trazer. Minha avó tinha minha mãe e mais 5. Pra trabalhar nessa cantina, pra estar ajudando? Não, eram pequenas, e cada um, ela estudava, fazia seus estudos e suas funções, e nenhuma trabalhou com ela, na verdade, na cantina. Ah, então interessante. Depois, então foi pra educar mesmo. Criou, pegou justamente para tirar daquela situação de dificuldade, e criaram as meninas. E a gente é uma família muito, muito unida, enorme, que cada uma teve 2, 3 filhos, cuidaram dos filhos, todos se formaram, alguns nem se formaram, mas seguiram seu destino. E que história linda! É muito bonita. E então, né? Você tem contato com todas essas mulheres? Todo ano a gente vai para lá justamente para passar junto, né? E tem muito contato. Eles são pessoas que me mandam no meu aniversário, eles se reúnem, aí fazem gravações, mandando mensagens e mandam. É incrível. Muito então, legal. Eu acho que é isso. Não se vitimizar, né, diante das dificuldades. Eu acho que são essas pessoas que me são suas referências. Que são minhas referências. E aí, você tem a história com o esporte, né, Fran? Que você já trouxe isso já lá de trás. Foi na infância que você começou? Eu sempre gostei muito de esporte. Quando eu era adolescente, eu jogava handball para a escola e fazia as competiçõezinhas da escola. Aí fui crescendo, continuei no handball, mas depois foi diminuindo o meu contato com isso. E quando eu fui embora para o interior, eu fiquei um tempinho parada, sem fazer nada de esporte, até que eu comecei a jogar futebol na escola do Jorginho, que era do Palmeiras, que tinha lá. E eu fiz um amigo muito grande, assim, uma amizade muito legal. Ele foi a falecer há 3 anos, mas ele era do taekwondo e ele competia, e aí eu vivia com ele, né? Ele tinha um projeto muito bonito de levar crianças, dar aula para crianças de taekwondo, e ele comprou uma academia, montou uma academia, e eu vivia enfiada na academia dele, então tudo que tinha de esporte eu gostava de fazer, então eu sempre gostei muito de esporte. Quando eu voltei para São Paulo, eu tive eu fiquei um tempo sem fazer nada. Fiquei, eu acho que uns 3 meses sem ir pra academia, nem nada. O meu marido, ele arrumou, eu já estava casado, meu marido, ele arrumou um emprego, ele trabalhava, e no começo eu estava super empolgada, mas passou um mês, eu comecei a ter uma baixa de energia, eu comecei a ficar meio esquisita, e eu acordava, a gente tomava café, ele ia embora, eu ia pro quarto, e do jeito que eu ficava, até ele chegar. E isso foi se passando, e eu fiquei nessa 2 meses. E ele ficou passado, assim, porque eu sempre fui muito ativa. Até que ele me colocou numa academia. A gente morava na Granja Julieta, e tinha na verdade, na Chácara Santo Antônio. Ali na Granja tinha uma Runner, que era uma academia de rede, muito grande. E ele acabou me colocando na academia, e eu não fui. Aí até que ele me pegou e me levou, não, agora você tem que ir porque tá pago e você tem que fazer pelo menos o seu cadastro. Aí eu fui, fiz a primeira aula e aí comecei a ir sempre. Então eu acho que
o esporte me tirou daquele estágio que eu hoje consigo ver como uma depressão mesmo, né? Antes eu não pensava nisso, eu achava que simplesmente não estava bom para mim, eu queria ficar isolada e não queria sair. E o esporte, eu acho que foi isso, de entrar. Ele teve a sensibilidade de entender o que estava faltando, porque eu sempre fui ativa e aí ele trouxe, e o esporte é isso, né? Traz muita serotonina, muita endorfina, então eu acho que foi traz isso. Um equilíbrio, mas muito importante esse relato, né? Que você traz da sua história, até para inspirar outras mulheres, outras pessoas, que quando tem um sinal, né, de fraqueza, de baixa de energia constante, pode ser um indicador de que algo não tá bem. E daí, se você buscar um esporte já para sair desse lugar de baixa de energia, as coisas já começam a melhorar dentro do seu corpo. Exatamente, porque porque assim, é normal, eu acredito, na maioria hoje não tanto, mas naquela época era normal do ser humano eu venho de uma família de mulheres fortes e eu achava, isso é uma bobagem, sabe? Então é normal da gente... Você normatizar. Fingir que não tá acontecendo. Coloca a sujeira embaixo do tapete pra não investigar, não quer ir muito a fundo. Exatamente. Ou acha que não é pra fazer isso, né? Se colocar num lugar. É só uma fase, vai passar e fica esperando e essa fase não passa nunca. E o esporte é exatamente o que o estoicismo fala, você cria um corpo forte para uma mente resiliente. Então você começa a organizar a sua mente, começa a organizar o seu pensamento, oxigenar. Isso. Eu acho que é isso importante. E sim, eu acho, você não tem condições de ir para uma academia, Bertioga é o lugar ideal para você fazer um esporte, você corre ao ar livre, tem as praças públicas com academias. Tem inclusive o Sesc, que tem um custo super baixo e acessível. Exato. Algumas atividades inclusive gratuitas. Aulas na praia, você gratuitas. Bastante. E eu acho que todas as cidades têm esse lugar já hoje, graças a uma evolução também na área da educação física, que desde que veio esse dia do educador físico, as coisas vêm melhorando nesse sentido, de olhar para o esporte como... A importância do esporte na vida, como saúde, exatamente. Saúde não só saúde corpo, saúde mental, né? Isso. Então, colocando nessa prateleira, né, de um autocuidado necessário, né, e assim, diário. Sim. Então, assim como acordar e tomar café, ou acordar e escovar os dentes, ou tomar banho, priorizar, faz parte. Né? Ele faz parte da sua rotina. Ele sempre fez parte da minha. Quando eu trabalhava no Shopping Iguatemi, eu comecei a fazer a faculdade na FMU, eu saía do Iguatemi, eu ia até a Paulista, porque eu pude transferir, era uma rede grande, então eu pude fazer em outro lugar. Então eu ia até a Paulista, fazia academia, descia para a Liberdade, estudava e depois... Então eu sempre priorizei, então sempre fez parte da minha rotina. E eu acho que foi fundamental por causa do estresse de São Paulo, a correria e tudo que te move no dia a dia, né? É normal você descuidar de você às vezes. E eu acho que você tem por obrigação de colocar a rotina. Eu vou chegar em casa, eu vou correr um pouquinho e depois eu volto e isso já ajuda. E todos uma disciplina. É uma disciplina que é necessária e todos os prédios hoje também já tem uma academia ali, né? Então é mais isso, assim, não sabe o que fazer? Contrata alguém para te auxiliar os primeiros meses. Exato. Pega um plano e aí você faz sozinho, não tem problema, né? A gente pensa assim, não posso fazer sozinho. Não, pode e deve. Eu costumo dar as aulas para autonomia, né? Eu não gosto que o aluno fique preso a mim, porque eu acho que a gente precisa ter esse olhar de que é para saúde e não só para estética. Então, ela veio se modificando nesse decorrer. E você já nadava em São Paulo? Não. Era o boxe? Era o boxe. Seu esporte. Fazia o boxe. Quando eu mudei pro Brooklyn e lá tinha uma academia, então eu tentei a capoeira, não deu muito certo. E aí eu conheci o boxe e comecei e fiquei 4 anos fazendo boxe. Nossa, interessante. Amava. E por que a capoeira e por que o boxe? A capoeira era muito perto da minha casa. Tinha um professor que ele tinha acabado de se mudar para aquele lugar e a família dele né? Então era muito perto. Falei, vai ser prático, né? Mas não me vi na capoeira. E aí comecei a fazer boxe, que também era um pouco próximo de casa.
E adorei, fiquei apaixonada. Aí quando eu vim pra cá, comecei a fazer boxe no Del aqui também, fiz um tempão, que tem um projeto lindo. Mas a natação ganhou meu coração. Eu sempre gostei muito de água, sempre gostei muito de nadar. Mas nada assim pra ir pra competição de travessia, essas coisas. Maratonas, vamos entrar nesse tema. Não era tão assim. E quando eu vim pra cá, foi muito difícil me acostumar. Por mais que eu seja uma pessoa que eu me adapto rápido, mas foi muito difícil. A gente escolheu o lugar, eu decidi vir pra cá, eu quis, eu montei junto com o meu ex-marido, nós montamos, que é meu sócio, nós montamos esse plano de, olha, vamos largar e vamos resolver montar algo pra gente, porque foi o que eu sempre quis, né? Uhum. E aí ele, eu acho incrível. Então vamos usar o que ele tem, né? Que eu acho que seria o que mais daria certo, e a gente resolveu abrir a oficina náutica aqui. Uhum. Mas antes de você continuar, por que vocês decidiram sair de São Paulo e vir para Bertioga, né? Ou fazer uma mudança? Porque eu era, como eu disse, eu era treinadora em uma empresa, era uma SA. Então ela era muito grande, tinha muitos lugares. Então eu cuidava de Belém do Pará, cuidava de Brasília, Rio de Janeiro. Então eu viajava muito. E ele descia todos os dias. Uhum. E a gente quase não se encontrava, não se via. Então a gente queria ter algo nosso, eu sempre quis. Então eu juntei essa ideia de ter algo meu que eu quis muito, com o fato de, meu casamento tá como? Eu preciso não dar se um jeito, vendo. E vamos, aí conversei, ele falou, você acha ótimo. Aí descemos, a princípio seria para Ubatuba, mas não foi o que a gente esperou, eu achei muito longe e eu precisava subir quase toda semana para buscar peças, porque até então nós não éramos uma autorizada. E aí aqui era o lugar ideal, porque a primeira cidade do litoral norte, pertinho de São Paulo, e quando eu vim conhecer, ele falou, eu vou te levar para conhecer Bertioga, vamos ver se você gosta, né? E aí ele me levou para passar em frente a 19, e eu vi um restaurante vegetariano, eu falei, é aqui, é isso. Porque poucas cidades, né, se preocupam e tem, assim, um lugar, e eu falei, é isso. E você então já era vegana, vegetariana desde de São Paulo. Você fez a transição já... Faz 20 anos, então eu já, e faz 12 que eu tô aqui, então já era, quando eu desci, já era assim. E por que você decidiu também ser vegetariana? É uma história interessante, porque tem muita gente nessa transição, né? E é legal a gente saber por quê e como você fez a transição. A minha foi por respeito à vida. Teve um porquê. O start foi quando eu estava uma vez vendo uma matéria e saiu, foi um absurdo, que encontraram uma pastelaria em São Paulo que fazia pastel de carne de cachorro. Nossa. E aí fecharam o lugar, e eu pensava, mas que hipocrisia, né? Porque a vaca também é um ser, ela também é uma vida. Só a diferença é que não é domesticada. Essa é a diferença. É carne, é a mesma coisa. E foi indo por esse lado que eu comecei a pensar em respeito à vida mesmo. E eu falei, bom, é tudo a mesma coisa, então não tem. O mais difícil pra mim foi tirar o peixe, que demorou um pouquinho, um mês. Demorou um mês mais, porque eu sempre comi muito peixe. Mas também cortei aí de uma vez, porque pra mim tem que ser assim, as coisas não tem que ser devagar, eu tenho que fazer e pronto. E aí eu cortei o peixe também e até hoje não consigo me ver colocando um ser dentro da minha boca não, então foi isso, e eu acho que é esse o segmento, a gente começar a imaginar que é o respeito à vida, é um ser independente de ser, é um ser senciente, ele tem medo, ele tem frio, ele tem fome, ele sofre, então foi isso que porque quando você começa pelo lado, porque vai fazer mal, e
você acaba abandonando, porque é muito gostoso, né? Você é criado com aquilo, então é difícil quebrar um paradigma desse. Sim, acredito que não é só, não basta ser uma ideologia, mas precisa ser um valor, né? Exatamente, um valor, tem que ter consistência. Né? E aí você estava falando que encontrou esse restaurante na 19 de maio, né? Isso, linda. E aí você se apaixonou por Bertioga. Sim, inclusive a Dona Ruth, que é o nome da minha bisavó, falou, vai, é perfeito. Que era o Dona Abobrinha. É, e estava na 19 de maio. Não, ainda tá, né? Lá, é Anchieta, Anchieta. Eu confundo. Tá. Na Anchieta. Na Anchieta. Então você passou em frente, viu? Era lá em cima antes, né? Agora é embaixo, mas aí, já pronto, existia. Aqui. Ainda bem que você conheceu ele logo, né? Pra você tomar a decisão de vir. Foi. Hoje Bertioga é a minha casa, eu amo. Não me vejo fora de uma cidade que tenha mar. Acho muito difícil eu sair de Bertioga. Sim. Mas impossível eu sair de uma cidade para uma cidade que não tenha mar. E conta um pouquinho por quê. Aí você se apaixonou pelo mar por conta da natação, como que você começou, como foi, e também como que você treinou o seu cérebro para superação, né? Então, como eu estava falando, quando eu mudei foi muito difícil me acostumar com o ritmo, com o local, por mais que a gente escolheu, foi difícil para mim. O tempo é diferente, as pessoas são diferentes, então foi um pouco difícil. E eu ficava muito só eu, né? Porque eu administrava uma empresa que estava começando, era eu, meu marido e meu pai. Então eles saíam e eu ficava dentro lá de casa fazendo essa parte de pedidos, de compra de peças, de onde vai, como vai, para entrar e documentação. E eu ficava presa o tempo todo. E eu sabia que eu precisava do esporte, porque senão eu ia ficar maluca. Você já tinha tido um episódio, né? Isso. Lá em São Paulo, você foi pro box. E aí, uma vez passando aqui na avenida, eu vi a placa da academia e comecei a fazer musculação. E vi que dentro tinha a natação. E eu sempre gostei muito, falei, vou fazer. E chamei meu marido e a gente começou a fazer. Aí a gente conheceu o Rodrigo. O meu marido acabou largando e eu continuei. E o Rodrigo, ele treinava os meninos pra competição, né? Sim. Os meninos nadavam muito e eu... Um educador, só pra ilustrar quem é Rodrigo Mineiro, né? Um educador, professor de surf, professor de natação, que te inspirou e te levou pra natação. Foi ele que me colocou, ele que me ensinou o que eu sei de mar, assim, uma pessoa incrível. E aí me colocou, comecei a nadar e ele me pulindo, corrigindo e me ensinando. E aí ele falou, você precisa? Eu falava, eu não chego nisso, né? Porque a gente tem a síndrome do impostor lá forte. E ele é da competição, ele queria que você competisse. E os meninos competiam, ele treinava e ele queria que eu fosse. Eu falava, não vou, eu não sei, eu não sirvo pra isso. Eu só tô aqui nadando, só quero me divertir. Não, vamos. Até que um dia ele me levou, ele começou, vamos fazer, vai ter uma competição na Unisanta, que é de piscina. Só que você precisa saber, porque tem o regulamento da FINA, né? E você precisa, na piscina, você precisa fazer tudo o que se pede. Que é a Federação Internacional de Natação. E tem as regras, então você não pode simplesmente pular de qualquer jeito, sair, bater a mão, voltar. Não, tem todo o que você pode e o que você não pode fazer. E aí fui treinando para isso. E fui nadar com os meninos. Eu ia nadar, precisava de uma menina no meio de 2 meninos. Então eu entrei... Por equipe? Por equipe. Eu entrei no crawl por equipe e fui fazer o costas, que era o que eu mais gostava, sozinha. Aí acabei que eu fiquei em primeiro lugar no costas e os meninos, coitados, ficaram em terceiro por minha culpa. Mas foi muito bom, porque mesmo assim eu me saí muito bem, pra mim, né? Achei muito bom. E aí daí ele começou, tá vendo? Vamos pro mar. Aí resolvi. Você pegou gostinho, né? Peguei gosto, resolvi fazer a minha primeira, que foi em Santos. Terminei e falei, é isso. E em Santos já foi a natação ao ar livre mesmo, no mar. E aí lá você pode fazer do jeito que você quiser. Eu tava nadando no meio do negócio, eu comecei a nadar costas, porque eu tava muito cansada e ofegante, porque eu tava nervosa. E aí comecei a nadar costas, de repente voltei. E ele, você não tá respirando, porque ele entra com você na primeira, né?
E eu, é verdade. Ah, ele podia acompanhar. Pode, Que bom. Pode, vai de pipoca, a gente chama. E ele foi, me acompanhou. Nadando ou na prancha? Nadando também. É só suporte, apoio você só pode quando a competição longa, né? Essas competições que você faz que são mais curtas, tipo 2.000, 1.200, não tem apoio. Essa sua primeira foi quanto? Acho que 1.200 foi minha primeira, eu já entrei em 1.200. E aí ele foi comigo e foi todo um apoio muito bom, porque teve uma hora que eu não respirava realmente, porque eu tava nervosa. E aí eu comecei a nadar de costas, você tem que respirar, você não tá respirando. E aí eu comecei a encaixar minha respiração, terminei super bem e ainda fiquei em primeiro lugar na categoria, claro. Mas o importante pra gente amador é a banana e a toquinha, né? A medalha. Mas fiquei super feliz e aí eu falei, é isso que eu quero pra mim. E aí comecei a treinar muito, né? E muda a sua vida porque você tem que se dedicar, né? Muda a sua alimentação, porque aí você começa a exigir demais do seu corpo. E eu comecei a perceber que eu já não tinha mais tanta força e energia pro tanto que eu treinava. Aí comecei a passar por um nutricionista que organizou meu plano alimentar, encaixou tudo muito certinho. Que é uma dieta para performance, é muito diferente de uma dieta do dia a dia, né? Muito diferente. Então, você precisou carregar a sua alimentação. Sim, trouxe tudo. Com proteínas vegetais. Vegetais e muito carboidrato, porque eu tava numa fase que como eu me mudei, eu tava muito ansiosa, eu comia demais, eu engordei demais. Então, eu tava muito lenta e aí eu precisei me adaptar o meu corpo a tudo aquilo. E comecei a perder muito peso também por causa do esporte, da natação. E aí, com isso, eu precisei adaptar a minha alimentação para ela ser correta para aquilo que o meu corpo estava exigindo, né? Para você conseguir performar, inclusive. Exatamente, senão não vai. E ter um sucesso pessoal, né? Você mirava pódio ou você mirava manter aquilo? É claro que é uma hipocrisia você falar que não é incrível, né? Não é competidora. Claro que eu sabia que eu não seria uma atleta de ponta, porque são pessoas que vivem isso, né? Eles nascem treinando, vivem disso. Exatamente. Nessa época você já estava com quantos anos? Quando você começou a nadar? Eu acho que 30 e pouco, não me lembro 30 e certo. poucos anos. Então, né, assim, algo que você Sim, fez pra você. E aí eu visava sempre melhorar, ser bem, o meu tempo, sabe? Eu fazia em um tempo e no outro eu queria fazer em um tempo melhor. E queria aumentar o meu trajeto. Então era isso, de 1.200 fui para 2, de 2 fui para 3, 5. Aí fiz a de 15, que foi a ultramaratona. E sempre foi bom porque eu sempre pensava assim, é muito bom você finalizar, porque o que a gente quer é estar bem para finalizar, né? Tá com o seu corpo bem para você conseguir finalizar. Mas não tem coisa melhor que você pegar, tipo, um pódio. É muito satisfatório para você. Você fala, uau, eu consigo, eu dou conta. Foi uma superação pessoal e que reverbera, né? Que outras mulheres se inspiraram em você também ali e vieram depois de você, né? Ou junto. Isso, e é engraçado porque você coloca, às vezes eu posto muito essas coisas no Insta, né? Que eu acho interessante, justamente por isso que eu tenho amigas em São Paulo que às vezes me mandam, Fran, continua, porque elas são blogueiras e são pessoas influencers que são da área de maquiagem e outras coisas, e elas têm assim 20 e tantos mil seguidores e eu falei lá com os meus seguidores, mas eu posto porque é interessante pra mim e eu vejo o quanto elas falam, coloca, porque eu voltei pra academia por causa disso, porque eu entrei na natação por causa disso, e eu falo, é interessante. Então, se você consegue fazer com que uma ou outra pessoa consiga se enxergar como eu consigo, eu posso, eu vou tentar pelo menos, que eu acho que a gente tem sempre que tentar, né? Eu acho que é importante, eu acho que isso é importante. Sempre traz algo positivo, né? Pra quem tá participando com você, assistindo aquilo ali. Pra vida de alguém, né? Sim. Eu acho que sim.
E aí você foi construindo, então, essa convicção da importância da superação, né? Pro esporte e pra vida. E foi construindo isso que o Sêneca trouxe da força mental, da força física para fortalecer a mente. Exatamente. O Epiteto ele era um conselheiro do Nero, né? E ele mergulhava em rios muito gelado, porque o que ele tinha em mente era que você não pode deixar o seu cérebro acostumar com o conforto. Então, você tem que desafiar o seu cérebro sempre. E é por isso do 1.200 para o 3.000, para o 5.000, porque você é igual hoje em dia, a gente fala, hoje em dia eu tô bem mais calma, bem mais tranquila, o frio já dói muito para você ir nadar, né? Mas é isso, você vê, quando você se desafia, a gente acorda às 6 da manhã, 6:30, para entrar no mar, no frio, e aí você começa a acostumar o seu cérebro a não se estacionar no conforto, a não porque ele não quer aquilo, então você tem que levar ele até lá e mostrar que não, dá, você faz. E é isso, é treinar o seu cérebro, treinar o seu corpo para que ele treine o seu cérebro a fazer. Sim. E ele mergulhava no rio justamente para isso, no gelado justamente para isso, para treinar o corpo dele, a treinar o cérebro dele a ser resiliente e persistente. E você usou, então, o esporte como essa ferramenta, né? Eu acho que o esporte é a ferramenta mais concreta de que eu consigo treinar minha mente, porque eu tô ali num desafio pessoal e constantemente me superando. Então, depois dos 5.000... E você leva isso pra vida, né? Sim, faz o paralelo com o seu trabalho. Não tá difícil aqui, mas eu tenho que tentar. E também eu não tenho raiz, eu posso tentar de uma outra forma, e se joga e faz. Sim. E não ter medo. São as superações que o esporte traz para a consciência, né? Então eu posso, eu consigo, eu vou, eu acredito. O surf é o esporte que mais me faz pensar, por que eu demoro tanto para aprender? E você não aprende. E dá para evoluir muito. Dá para evoluir muito. O melhor, mas a gente todo dia é uma evolução, né? E todo dia também você retrocede, porque não é, você pegou uma onda, você fez de um jeito, a próxima não é igual. Então você não vai fazer do mesmo jeito. Sim. Você vai ter que se dar um jeito de tentar ali fazer diferente, mas tentar aquele resultado que você quer, né? Só que de uma outra forma. Então é isso. E daí, assim, trazendo todo esse conhecimento, você chegou nos 5.000 lá na natação, já resiliente, você superou essa meta, essa marca, você tem vontade de superar? Como é que tá hoje pra você as competições de natação, maratonas? E aí eu fui pra 5.000 e aí eu resolvi que eu ia fazer os 15. Queria ser uma ultramaratonista aquática. Eu falei, vou fazer 15, que é o do Ita, né? Do Itapanhaú. 15 quilômetros, que é nadando no rio, na margem ali da Serra do Mar, pra quem tá em São Paulo, no rio Itapanhaú. Que a gente sai da fábrica, eu acho que era uma fábrica de palmito, ali perto do Vista Linda, né? Você sai de lá e nada até o forte aqui de Bertioga. E passa embaixo da ponte, que eu acho que é o visual mais incrível que você tem, assim, de superação. Você olha aquilo e você fala, ai meu Deus, eu tô no meio disso. Eu sou uma formiguinha. E quando você vê a imagem, assim, você nadando de cima, é muito bonita. Os nadadores. Passa pela balsa. E foram 15 quilômetros, muito difícil, porque foi quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. E nem sabia que estava tendo uma crise de ansiedade. Eu estava nadando e eu não conseguia encaixar. Encaixar, o que a gente chama de encaixar a respiração, né? Quando você começa a nadar e o seu corpo começa a acostumar com aquele ambiente, sua respiração encaixa, você faz 3x1, 2x1, que é a respiração lateral. E eu não estava conseguindo, eu colocava o meu rosto na água e já queria respirar e me afogava e não conseguia. E até há um apoio, que é a Aline, ela é uma professora de... Ortega, né? Isso. Uma professora, ela estava passando, ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. E o meu apoio sempre foi o meu marido, meu ex-marido. Ele sempre treinava comigo, então ele me conhecia. E ele falava assim, né, o que está acontecendo? É o frio? Eu falei, não sei, não consigo. E aí ela falou, vai devagar. E mesmo devagar eu não conseguia. Olha a importância de um olhar profissional atento, né? Porque nesse momento a Aline Ortega não estava te acompanhando. Ela estava de uma outra pessoa que estava nadando bem
E aí Ela ficou viu ali do você meu numa lado. situação de desespero. Exatamente. Vai importante. devagar e vai tentando, vai. E eu fui começar a nadar e eu falei, vou de costas. Ela, isso, vai de costas. E comecei a nadar costas. Eu nadei 4 quilômetros costas, até que foi passando a crise. 4 quilômetros. 4 quilômetros de costas. Como você já tinha uma experiência com costas, foi uma zona de conforto. Pra mim foi, conforto para você conseguir se estruturar. E não sair, porque eu não ia sair da prova. E aí continuei os 4 quilômetros, de repente eu vi que já estava bem, encaixei e fui. Aí passei pela Aline e falei, e ela muito bem. E aí fui legal. E terminei meus 15 e ele de apoio, sempre ali do lado, e tá tudo legal. E me hidratando, e a alimentação, que é importante ali, tem uma... Sim. Porque você entra no flow e tem uma hora que você esquece e não para, né? E continua. Pra quem não conhece, de preferência, a cada 1 hora ali vai precisar ou tomar um gel, ou beber um isotônico, ou a cada 30 minutos. Eu acho que vai muito de organismo para organismo. Eu nado numa competição dessa, eu fiz em 3. 3 horas. 3 horas. Eu nadei, eu acho que até a prefeitura, não. Eu nadei até a ponte sem hidratação. Porque eu tive esse perrengue da ansiedade, então eu não queria parar, eu queria continuar. E aí eu fui sem hidratação. Teve uma hora que eu tomei um pouquinho de água e continuei até a ponte. A hora que chegou na ponte, ele falou, não, agora você tem que se hidratar. E aí tinha um barquinho ali também parado, eu comi uma rapadura, que eu nunca tinha testado, a gente sempre testa o gel, toma o gel, e eu tava muito acostumada com o gel, e na hora eu falei, eu vou comer essa rapadura. Eu acho que foi uma descarga tão grande de açúcar que eu saí, eu nadei muito rápido. E ele me acompanhando com o barquinho. Sim. E foi muito bom. E aí foi a única vez que eu parei pra hidratar. Depois eu não parei mais. Eu não senti a necessidade de E o apoio, de parar. se ele não toma cuidado, ele te perde ali no meio. Mas não, porque 3 horas é bem rápido, né? Na verdade não 3 cravado. Eu acho que eu fiz 3:20, né? 3:20. 3:20 é um excelente tempo, inclusive. Eu já fiz apoio para várias pessoas. Pra mim foi muito bom. Fiz em 3:20. E aí cheguei morrendo de frio, a Diana, né, que também nada, ela tava lá tremendo também, e eu tremia muito. Tinha um primo meu, uma parte da minha família veio pra passar aqui, fez questão de ir lá pra ver com os filhos e tal, minha prima Melissa, e ela é psicóloga e tava lá, e o meu primo que é médico, ele falou assim, vai tomar hipotermia, eu tava com muito frio. Eu não sabia se eu tava tremendo de nervoso ou se eu tava... Era cansaço, mas era um frio absurdo. E aí eu resolvi que eu quis ir embora. Eu falei, vamos embora, porque tava a família ali. Cumprimentei todo mundo e fui embora. E daí o pessoal da TPM, que é um pessoal que a gente nada aqui, que é uma Todos família para do o mar. É uma família do mar. E me mandaram mensagem, cadê você? Você pegou em primeiro lugar na categoria. Eu falava, verdade! Fiquei super feliz. Falei, nossa, que lindo! Porque era muita gente. Eu nunca imaginei que eu fosse conseguir pegar em primeiro lugar na categoria. Eu falei, nossa, que legal! E depois a menina da competição da 14 bis me mandou o troféu. Aí eu falei, é isso! E é isso! Eu acho que a natação na minha vida é isso, é superação. Sim, aí você teve essa crise de ansiedade lá, soube controlar, e depois você chegou a passar por algum outro episódio? Bastante, eu saí do com mar, natação sim. ainda? Ou... Não foi a natação, na verdade, mas ela atrapalhou a minha natação. A ansiedade me tirou do mar por um bom tempo. A gente conheceu uma vez, como a gente se reúne para nadar bastante, o pessoal da TPM, uma vez a gente estava fazendo natação em volta da laje, né? A gente sai do forte, vai até o 27 e volta. E a gente resolveu ir dar uma volta na laje, porque o mar estava bem calmo. E aí a gente conheceu uma pessoa ali, uma psicóloga, a Fran, de São Paulo. E ela nada muito, ela nada desde pequena. Então, e ela estava ali nadando e ela acabou entrando ali para nossa turma. De vez em quando ela descia para nadar, mas ela nada bastante, então ela não desce muito. E a gente ficou muito amiga. E eu comecei
na conversa, dar uns relatos para ela da minha vida, como estava sendo, o que estava acontecendo. Que eu estava passando por um momento e tudo mais. E ela começou, Fran, você precisa fazer terapia, você precisa. Eu falava, não, tá tudo ok, eu resolvo. Não é assim, você precisa. Até que teve um dia que eu me inscrevi na Fuga das Ilhas e travei e realmente não fui. Não consegui sair do meu quarto, não fui. E aí foi quando ela me ligou, ela falou, eu falei que você ia ter uma síndrome, talvez de pânico, uma crise de ansiedade e não ia conseguir. E foi o que aconteceu. Não consegui sair, não consegui. E desde aí, de então eu não conseguia mais nadar. Não nadava, não entrava em lugares que tinha muita gente de competição, não conseguia participar. E travei, fiquei um bom tempo. E aí entrei pra terapia, tive que partir para o lado de medicação, que me ajudou muito, que eu tinha muito preconceito e depois me ajudou bastante. Hoje já não tomo mais, né, nenhum medicamento. Voltei a nadar, claro que não na mesma constância. Não participo mais tanto de competições, mas sempre que posso vou nadar. Estou me dedicando ao surf e agora descobri, no meu aniversário eu fui fazer trilha, teve uma amiga que me chamou, vamos fazer trilha? A gente foi para Chapada, eu fiz uma trilha de 1.600 metros e 400 de altimetria para a gente chegar numa cachoeira muito alta, da Fumaça. Então o esporte eu acho que faz parte da minha vida justamente para isso, para me colocar no eixo. E aí voltei a nadar, comecei a nadar e agora resolvi que vou fazer o caminho da luz. Estou treinando, então não estou nadando tanto porque eu estou treinando muito bicicleta pra gente fazer esse caminho da luz que eu vou fazer agora, dia 20 de novembro. Então, tudo mostra, assim, que você gosta de resistência, né? De longas distâncias. Isso. Esse desafio pessoal seu e muito legal, parabéns, né, por ter chegado em primeiro lá na categoria, porque é uma prova bem dura, né, eu já fiz apoio ali para algumas pessoas, precisa estar bem atento, né. A cabeça, né, é tudo ali, eu acho, lógico, você tem que ter o treinamento adequado, porque é longo, são horas, mas a cabeça eu acho que é tudo. Fundamental. Dos meus atletas, todos chegaram com mais de 4 horas, então 3 horas e 20 realmente é bem rápido, né? Para uma distância de 15 quilômetros no Rio, que é frio e é escuro, né? Então, para as pessoas entenderem o grau de dificuldade que é também, tudo isso. Eu e é muita muito gente. Medo, é muita gente. Ao mesmo tempo, além das pessoas, os barcos, né? Barco, fumaça de motor. E gente nadando, e o pessoal, para ver se você não tá fazendo certo, se tá cumprindo com o que precisa, os requisitos e tudo mais. Então é muita gente o tempo todo. E o rio, né? O rio, para mim, eu tenho bastante medo. Mar eu não tenho medo. Realmente eu consigo entrar e nadar me sentir seguro e nadar. Claro que quando eu tô sozinha eu nado bem pra frente, porque não dá pra brincar, né? Não é uma... Fica mais perto da areia, né? Isso. E treino com a boia e tudo mais na cintura. Sinalização. Mas o rio pra mim eu posso estar com tudo, pode ter uma pessoa do lado, se eu estiver sozinha eu não fico, eu não consigo ficar. Justamente por isso, é escuro, é estranho, né? É diferente. E é uma superação, foi uma superação. Nossa, muito incrível. Com os meninos que nadam realmente. E eles falam, foi muito bom. Falar, que muito bom, legal. Fico feliz por isso. Parabéns. E aí, depois, então, você foi pro surf, né? Começou... Agora, esse namoro já tem uns anos, mas é a superação diária de conquistas e o olhar mesmo para a evolução que tem para acontecer e o quanto tem dias que a gente tá melhor, tem dias que a gente não tá, tem dias que o mar vai estar mais propício, outros também não tanto. E o surf ele te ensina muito, né? Assim como a natação, mas o surf ele é muito desafiador, né? É porque para mim, é claro, as pessoas falam, desafiador, o mar é desafiador, mas quando você se acostuma a nadar, é diferente do surf, porque o surf... É difícil o tempo todo, né? Vem uma onda, você vê as pessoas que realmente surfam, o Caio Okamoto, que é um menino que ele nasceu surfando, e ele surfa muito, hoje ele compete bastante, e você vê, às vezes ele tenta fazer uma manobra,
ele acerta aquela manobra, mas de repente na próxima é a mesma coisa, só que a onda tá diferente, o negócio tá diferente. Então você vê da dificuldade, né? De repente, dele conseguir encaixar. E claro, ele já tem ele já consegue prever o que ele precisa fazer. A gente não, a gente tá aprendendo agora. Eu entrei com 46 anos, eu comecei a surfar, então dropagem pra mim já tá sendo incrível, né? Ficar em pé na prancha já tá sendo muito bom. E tem dia que você não consegue nem isso. E tá tudo bem. Você vai lá, fica feliz. Só o fato de ter entrado no mar já é incrível. Sim. Sempre vale a queda, né? A gente fala. Porque apesar de você ainda não conseguir ler, talvez, um desenvolvimento na linha da onda ou as manobras que você poderia fazer ali, como a gente tem trazido esse tema também. Hoje, com as piscinas, é um pouco mais para quem tem acesso e consegue participar. Você consegue trabalhar um pouco mais isso, a linha da onda e treinar mais. E treinar mais esse lugar de manobra, se você quiser também, né? Porque o surf é isso, né? O mar que manda as ondas. Então a gente tá ali também para esperar o que tem, o mar pode proporcionar hoje. O meu ex-marido, ele andava muito de skate. E é o que ele falava, é difícil porque o skate, por exemplo, é fixo, né? O movimento é fixo, tá ali, tipo, o movimento não, mas o obstáculo, ele é fixo. Ele tá parado, você vai fazer aquilo várias vezes da mesma forma até você aprender. O surf não, o surf a onda vem de um jeito agora, de outro jeito. Sim, então, é bem dinâmico. Exatamente. É justamente isso. E aí, assim, só pra gente ir indo pro final, agora a gente tá chegando no final, tem a questão da menopausa, né? Que você trouxe como uma situação que tá aí, que vem, ela é algo que você sente que tá... Em que momento você tá? Você consegue controlar? E aí, e também a gente pode aproveitar e fazer essa analogia, né? Com essa frase da Rita Lee, né? Então... Eu hoje represento a loucura, mais o que você quiser. Tudo que você vê sair da boca de uma grande mulher louca. A menopausa tem vários mitos, tem várias... é bem polêmico, né, o tratamento da menopausa. Porque você consegue sim, acredito eu, que você consiga fazer um tratamento mais... natural, né? Tem fenogrego, tem vários tipos de alimentos que vão te trazer a testosterona e tudo mais que você precisa repor na parte hormonal. Mas dependendo eu acho que não sei, eu acho que depende do tipo de pessoa, né? Do que você faz. Igual eu tava totalmente sem energia e pra mim não funcionou da forma que eu queria, que eu precisava, que eu queria continuar o meu esporte e a minha vida de esporte e tá bem para trabalhar, para fazer, porque eu trabalho, né? E preciso trabalhar, então para mim ela tava sugando muito, minha energia tava muito baixa, as vitaminas totalmente desreguladas, então eu parti para reposição hormonal e para mim foi assim um divisor, porque realmente eu não tinha ânimo para nada, eu ia me arrastando. Agora não, agora eu já tô bem melhor, então eu acho que a menopausa você tem que ter um olhar bem cuidadoso, acontece sim, e tem pessoas que acontece muito antes, né, que é aquele período pré-menopausa, né, que você entra no climatério e ele pode surgir aos 40, ele pode surgir... Minha mãe entrou na menopausa com 34 anos, então foi muito cedo. E eu achei que eu fosse entrar muito cedo. Mas não, eu passei por um período de... Eu comecei, eu acho que com os meus 42, 43, eu comecei a sentir. E aí o auge foi com 48 anos, que realmente eu falei, nossa, tá difícil. E aí busquei o tratamento, parei, porque eu falei, não vai dar certo sem, né? Mas realmente não deu. E aí eu voltei para... Então, a mulher, ela perde muito. Energia e vontade, deprime, a queda hormonal é muito grande, muda muito. A mulher muda muito o corpo, muda muito a energia, a cabeça muda muito.
Então te ajudou a te manter ativa. E esquece, a sua cabeça fica confusa de verdade. É muito diferente. Sim, eu tô te perguntando porque eu tô assim, me olhando, né? Me espelhando no futuro próximo aqui, né? Sim. Então eu tô já sentindo alguns efeitos dessa pré-menopausa, né? Hoje com 44 é nítido, até pela própria menstruação que diminui, né? E aí você começa a perceber uma mudança. Então é bom procurar um profissional nesse momento, né? Principalmente porque algumas mulheres, a maioria tem, algumas não, o fogacho. O fogacho e que tipo de profissional você procurou? Ginecologista. Tá. O ginecologista principalmente o ginecologista que cuide dessa parte da menopausa, sabe? Que entenda da menopausa, porque eu fui em vários e... teve uma que me indicou uma pílula que eu falava... comecei a inchar e não resolvia nada. Aí que eu fui buscar e a Ilma da academia é uma pessoa que também faz e ela falou, olha, Fran, não é só isso. E aí ela me indicou uma pessoa e eu comecei a ir e foi perfeito. Ela é pra isso, né? Ela estuda principalmente a menopausa, a mulher na menopausa e foi perfeito pra... E ela traz muitas coisas, né? A menopausa traz muitas coisas e esse fogacho que elas falam, eu falava, não é possível, é tudo verdade. É verdade, né? Tudo verdade. De repente esquenta e de repente esfria. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? E é isso, tem que olhar. E você acredita, esse trecho da música tem a ver com esse momento que você está vivendo agora? Tem a ver com outro momento da sua vida? Você se identificou? A Rita, ela é incrível, né? Ela é uma mulher independente, uma mulher livre, então eu acho que é isso... E atemporal, né? Atemporal. E eu acho que é isso que ela fala, né? Eu represento a loucura para quem não consegue ver uma pessoa que não segue os padrões, né? Que é fora da curva, que não segue o que a sociedade impõe que tem que ser. Mais o que você quiser, ainda fala. Se você quiser, esse é o problema seu. Né? Então, eu sou o que eu quiser ser, eu faço o que eu quiser ser, desde que, lógico, a gente tem uns princípios, tem nossos padrões e do que é bom e do que não é, e a gente sabe realmente, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Mas certo dentro do que não te atrapalhe, não né? fere seus valores. Exatamente. Então, eu acho que é disso muito que ela fala. E eu me encaixo muito porque eu nunca fui uma pessoa muito dentro da curva, assim. Então, eu sou sozinha, eu me viro, eu faço a minha vida da forma que eu quero. Se não tá bem aqui, eu vou sair, vou fazer de outra forma. Eu acho que é isso. E as pessoas não estão muito preparadas para ouvir isso, né? Para escutar. Às vezes pode soar meio arrogante, ou sei lá, louca. E é isso, eu acho que é disso que essa música fala. E é uma libertação, né? Pra gente poder ouvir a Rita Lee hoje e trazer os trechos, né, da poesia dela com essa verdade, com essa afinidade, com esse entendimento dela, né? Numa época que ela era essa bruxa maluca e tudo bem, que vocês pensem o que quiserem, eu vou continuar sendo. Então ela ter essa coragem de ser quem ela é, abre portas até hoje. E naquela época. Naquela época, o que era muito, muito mais difícil, né? Do que hoje. Pra gente tá tudo muito mais fácil. Agora tá tudo muito mais fácil. É a mesma coisa do vegetarianismo. Antes, para você ser vegetariana, você tinha que aprender muita coisa, aprender a cozinhar. E hoje não, hoje tem muita pronto, coisa por aí. Fran, eu vou fazer 3 perguntinhas rápidas, assim, você responde em poucas palavras o que vier à mente. O que é saúde? Saúde. Saúde eu acho que é um conjunto de coisas, né? É a mental, é a física. Saúde é você estar cercado de pessoas que te levam para um nível melhor. Saúde é você estar em lugar que realmente te satisfaça. Saúde é você respirar e ser grata pelo que você é e pelo que você faz. Eu acho que isso é saúde, na minha opinião. Sim, uma opinião forte, uma mulher poderosa. O que é a vida? Vida...
Olha, a vida, eu sou espírita, então eu acredito que a vida é uma chance de você melhorar, de você se melhorar, né? Eu acho que o que a gente tem aqui é a nossa melhor edição hoje, e você pode ser melhor que isso. Então, eu acho que, eu falo que a vida, ela é uma escola, uma grande escola, Pueridomus, que você é protagonista nesse sistema, e numa casa que te foi emprestada, que você tem que cuidar muito bem dela. Então, eu acho que é isso. A vida é um lugar para você aprender e se melhorar. E o que é a morte? A morte é uma passagem para um nível, para um outro nível, ou uma volta para casa, de repente. A morte é aquela parte da musiquinha, dessa musiquinha da Rita Lee, né? E quem morre hoje nasce um dia pra viver amanhã. E sempre. É isso. Linda. É isso, com isso finalizamos. Eu quero te dar um presentinho também, que é um livro, Seja Herói de Si Mesma. Adoro. E espero que te inspire. Tem aí 20 histórias inspiradoras informativo também sobre empreendedorismo e como as pessoas se superaram numa pandemia, transformando esse livro num lugar de fala, né? E por isso que a gente está aqui hoje. Então, eu agradeço todos os dias. Esses 20 autores são meus colegas. E principalmente o Joel J, Lalas e o Alberto Clar, que são os protagonistas desde a mentoria até hoje. Eles que incentivaram a gente nesse caminho. Ótimo, obrigada, amei. Vou devorar. Estou muito feliz que você tenha vindo aqui hoje. E para finalizar, se quiser deixar um recado, seus contatos, seu Instagram, quem quiser entrar em contato com você para trocar uma ideia, agora como saber mais, principalmente Françoise no Instagram, Françoise Anelati, corretora, tá? Françoise Corretora. E a Master Náutica, minha empresa, quem precisa concertos, somos autorizadas da Mercury, já que pode um merchan. Sim, aproveita. E concertos e vendas de motores de barco. Maravilhosa. E é isso, para todos vocês que acompanharam, gratidão, nos vemos no próximo. Tchau. Beijo.